Vamos então dar uma olhada rápida nos comandos que a gente usa para fazer a configuração de VLANs de trunk e também para verificar as configurações, para fazer a checagem das configurações. No slide aí a gente tem dois modos de configuração de VLANs, tá? Através da base de dados de VLAN e através do modo de configuração global. Esse modo aqui de cima, através da base de dados de VLANs, é um modo antigo de configuração de VLANs, tá? Então, se você tem um switch muito antigo, talvez você precise entrar no modo VLAN Database para configurar a VLAN. E aí lá dentro digitar o comando VLAN 10, por exemplo, para configurar a VLAN 10. Se você estiver lidando com switches mais novos, você não precisa fazer isso. Você já pode configurar a VLAN dentro do próprio modo de configuração global. Você entra no conft, configure terminal, e digita o comando VLAN 10, e aí você entra no modo de configuração de VLAN 10. Dentro do modo de configuração de VLAN, você consegue atribuir, por exemplo, um nome para uma VLAN. Quando a gente lista todas as VLANs de um switch, se eu não tiver um nome para identificar essas VLANs, eu vou ver um monte de número ali e talvez eu não consiga identificar qual VLAN faz o quê, né? Qual é a rede da VLAN 10, qual é a rede da VLAN 20, o que é a VLAN 30, o que é a VLAN 40. Não se torna uma coisa muito intuitiva, né? A ideia de colocar um nome em uma VLAN é justamente tornar a VLAN mais intuitiva. Por exemplo, eu chego na VLAN 10 e coloco o nome VLAN diretoria. Eu chego na VLAN 20 e coloco o VLAN financeiro. Ou seja, eu coloco uma identificação naquela VLAN. Eu digo o que aquela VLAN é, o que ela está fazendo. Ok? Pois bem. Aqui a gente tem a configuração das portas. Para eu colocar uma porta em modo de acesso, basta eu digitar o comando switch port mode access. E se eu quiser colocar uma porta em modo trunk, basta eu digitar o comando switch port mode trunk. Ok? Basicamente o mesmo comando, que muda é access ou trunk. Se for acesso, coloco o access, se for trunk, coloco o trunk. Para eu atribuir uma VLAN a uma porta, eu coloco o comando switch port access VLAN e o número da VLAN. Essa VLAN tem que ter sido criada ali anteriormente no modo de configuração global, tá? Se essa VLAN não tiver sido criada, assim que você dá um comando, esse comando aqui, o switch cria automaticamente a VLAN. Ele cria a VLAN e coloca essa VLAN na configuração dele, ok? Se eu quiser configurar uma interface trunk como .1q, eu tenho que colocar o comando switch port trunk encapsulation .1q. Esse comando só é necessário em switches mais antigos também, tá? Antigamente existia um segundo protocolo de trunk conhecido como ISL. O ISL era um protocolo proprietário da Cisco que também controlava links trunk. Então, antigamente, existiam dois protocolos trunks disponíveis no switch, o ISL e o .1q. Quando você colocava uma porta como trunk, você tinha que dizer qual desses protocolos você queria usar, se era o .1q ou se era o ISL. E aí você colocava switch port trunk encapsulation ISL ou switch port trunk encapsulation .1q. Hoje em dia, o ISL não está sendo mais continuado, foi descontinuado pela Cisco. Então, hoje em dia, os switches da Cisco possuem um único protocolo de trunk, que é o .1q. Então, esse comando aqui, switch port trunk encapsulation, nem existe nos switches mais recentes. Tá? Então, você só precisa dar esse comando aqui nos switches mais antigos, ok? Aqui a gente tem a configuração de voice VLAN. A configuração da VLAN de voz em si, ela é idêntica à configuração de uma VLAN tradicional. Na verdade, uma VLAN de voz é uma VLAN tradicional. Então você chega no modo de configuração global e coloca VLAN e o número da VLAN. VLAN 20, por exemplo. E aí coloca um nome para essa VLAN, voice VLAN, por exemplo, para identificar que se trata de uma VLAN de voz. E aí eu entro na configuração de interface e na configuração de interface eu coloco o comando switch port voice VLAN. Com esse comando switch port voice VLAN, eu estou dizendo que a VLAN de voz naquela interface é a VLAN 20, por exemplo, que foi a VLAN que eu criei lá e nomeei como VLAN de voz. E embaixo eu coloco a VLAN de dados, switch port access VLAN, VLAN 10, por exemplo. Numa única VLAN, numa única interface, eu tenho duas VLANs, uma VLAN para voz e outra VLAN para dados, mesmo que essa interface aqui seja uma interface de acesso. Essa aqui é uma configuração especial para quando eu tenho um telefone IP e um computador conectados na mesma interface. Ok? Aqui eu tenho os comandos usados para fazer a verificação de VLAN, para fazer a checagem de VLANs. O comando show VLAN me lista todas as VLANs que eu tenho configuradas no switch. Tá? E eu consigo ver também através desse comando a quais VLANs as portas pertencem.
Então, se eu quero saber se a porta a qual VLAN a interface Ethernet 0/0 pertence, basta dar o show VLAN e eu consigo ver lá em qual VLAN essa porta está inserida. O comando show interfaces switchport também me permite visualizar a qual VLAN uma interface específica pertence. Então eu quero saber a qual VLAN a interface Ethernet 0/1 pertence. Eu vou digito o comando show interfaces Ethernet 0/1 switchport e eu consigo visualizar, além de outras configurações da interface, eu consigo ver a qual VLAN ela pertence. E o comando show running config me mostra quais comandos foram usados para a configuração de VLANs. Então aquele comando que eu inseri lá, VLAN 10, VLAN 20, VLAN não sei o que, VLAN 40, por exemplo, VLAN 50, os comandos que eu usei para configurar os nomes das VLANs, tudo isso está ali descrito no output, no resultado do comando show running config. E para fazer a verificação de trunks, eu uso o comando show interfaces trunk. Tá? Show interfaces trunk me mostra ali todas as interfaces do switch que estão em modo trunk. Eu consigo também usar o comando show interface switchport para verificar se aquela interface específica está em modo trunk ou em modo de acesso.